Boa tarde, pronto para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar? Eu sou Michele Munaretti e falta menos de um mês para o lançamento do livro do Projeto Orar Sem Cessar, As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano, que será lançado na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, no dia 4 de maio, domingo 4 de maio, de 17 às 21h30, no Center Minas Expo. O e-book já está disponível no site da Amazon e o link para você adquirir já está disponível no nosso site e na foto deste episódio. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? Hoje nós vamos ver sobre a ascensão do Senhor, a sua iminente volta e os fiéis em oração, ou seja, nós, fiéis, que continuamos esperando pela sua iminente volta. Mas antes de começar a aula, eu quero te lembrar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orar Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra no nosso site www.projetorasemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar, ler o livro e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, sobre a ascensão do Senhor. Lucas faz um breve relato sobre essa ascensão de Jesus, né, como está descrito. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Apenas isso, mas ainda assim, conseguiu nos fazer com que através desse pequeno trecho, desse pequeno relato, né, conseguiu fazer com que a fé deles, né, que a nossa fé hoje, quando a gente lê esse pequeno relato, parece que a gente consegue ser transportado ao monte, né, junto e estar ali junto com os discípulos para contemplar tal ato. Quando a gente lê esse breve relato, eu fico imaginando ali, vendo o Senhor subindo e sendo coberto pelas nuvens, né? Olhando eles ainda para cima, né? Os discípulos olhando, ainda 2 varões, 2 anjos aparecem ali para eles, prometendo aos discípulos a volta do Senhor Jesus, né? E eu imagino que essa aparição é que deu aquela motivação, é o que selou a fé deles, né, no seu trabalho evangelístico, com essa promessa da volta do Senhor, que é o que faz com que nós continuamos, como nós estamos aqui agora, estudando o livro de Atos, né? O que faz com que nós continuamos a ler a palavra, o que faz com que continuamos a ter fé, a orar, é essa fé enraizada no nosso coração, né? Com essa promessa da volta do Senhor Jesus. A ascensão foi uma conclusão, né, de um estágio e o início de outro. Concluiu-se, né, ali após cumprir o tempo, né, que Jesus esteve aqui no nosso meio em forma de carne, para passar os seus ensinamentos, né, com a sua ascensão, agora começava o tempo através da fé nele, né, porque ele não mais estava aqui às nossas vistas, né, mas agora através da nossa fé, através das nossas convicções, através do nosso coração, através do Espírito Santo, né, do convencimento do Espírito Santo. Então começava ali o tempo em acreditar que ainda, né, que não estando no meio de nós, ele continuava a nos ver, ouvir, a se preocupar conosco, né? Ou seja, ele continuava a cuidar de cada um de nós, mesmo que não estando ali fisicamente, presencialmente, né? Foi somente após essa ascensão, né, que os discípulos foram revestidos de poder para começarem essa proclamação do evangelho, né, a todas as nações. Foi necessário a sua ascensão para que o Espírito Santo viesse. Esse dever, né, dessa proclamação do evangelho ainda é imputado a nós nos dias atuais, né? Claro que contando com essa poderosa presença do Espírito Santo para convencimento daqueles que ouvem as pregações. O nosso dever é apenas falar, porque o convencimento, né, como diz a palavra, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. O convencimento vem do Espírito Santo do Senhor, né? E assim,
também aguardamos o cumprimento da promessa, né? A sua volta pessoal, né? E visível no final, nos finais dos tempos, né? No fim dos tempos, no mesmo local de onde subiu ao céu, né? Ali no Monte das Oliveiras, na região ali é essa a nossa expectativa, né? É a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que nós literalmente esperamos, né? Enquanto os discípulos ali caminhavam, né, ali falando com Jesus, ele falando ali prevendo a sua morte, a sua ressurreição, a sua iminente partida, Jesus prometeu a eles o Consolador, né? E no livro de Atos está registrado: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Por mais que a gente ache pouco quando a gente fala do Senhor, quando a gente prega, quando a gente demonstra a nossa fé, né? Quando a gente realmente dá o testemunho, né? Nós somos testemunhas para as outras pessoas, para o mundo da sua existência, da tua promessa de volta. E foi Jesus então elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles ali com os olhos fitos no céu, como está escrito, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, de modo como o viste subir. Então os discípulos foram assim consolados, né, ao receber ali a visita desses dois varões, desses anjos, sobre o retorno de Jesus. E essa promessa os fez levar a sério, né, essas atividades evangelísticas, que é o que nos faz levar a sério as nossas atividades evangelísticas, que é o que nos faz levar a sério, né, a nossa comunhão com Deus, o nosso proceder, o nosso viver diário, né, o arrependimento, a não cair em pecado, quando caímos, nos arrependemos e voltamos atrás. É por causa dessa promessa, né? Então eles ali, idem, estavam ali trabalhando com dedicação para a expansão do reino de Deus, crendo que assim fazendo eles estariam contribuindo para o regresso do Senhor. O que eu acho que eles até tinham em mente, que isso ia acontecer nos seus dias. Nós também somos assim, né? Nós trabalhamos, muitos da nossa era que convivem conosco, que já partiram, né? Que nós conhecemos pessoas que já se foram no Senhor, também trabalhavam achando que estariam ali, que o Senhor poderia voltar, porque a palavra que a volta dele é iminente, todo mundo pensa que é ali, na sua época, né? E esse é o fôlego que deu aos discípulos, é o mesmo fôlego que nos dá hoje de estarmos aqui agora estudando a palavra, de estarmos aqui agora aprendendo mais sobre o Senhor, né? Sobre a sua iminente volta, está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A promessa da volta do Senhor é a soma das demais promessas, né, que a palavra de Deus registra. A certeza de que ele voltará tem transformado nossas ilusões em certezas, nossas aflições em paz, nossos espinhos em rosas, nossos gemidos em canto, nossas lágrimas em risos, nossas tristezas em alegrias, né? Quem de nós aqui nunca entrou na igreja arrasado com uma tribulação que foge ao nosso controle? Quem nunca entrou aos pés do Senhor num culto e se derramou, chorou, e no meio daquele pranto, no meio daquele choro, ainda conseguiu louvar, conseguiu cantar? E é essa a nossa certeza, né? De transformar a nossa lágrima em riso, a nossa tristeza em alegria. Nós vivemos como os heróis da fé viveram nos tempos antigos, né? Do Antigo Testamento, por acreditar que iriam alcançar essa cidade
Deus, eles diziam que eles eram peregrinos aqui na Terra, né? Que isso aqui não pertencia a eles. E é o nosso sentimento. Eu não pertenço a isso aqui. Isso aqui para mim é passageiro, né? É essa a nossa convicção. As profecias afirmam que Jesus voltará. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É essa a nossa esperança, né, dessa iminente volta. Todo mundo que lê aquilo tem... Quem sabe eu não vou ser arrebatado juntamente, né, com todos aqueles que creem no Senhor, que esperam a volta do Senhor. Né? O que a igreja em todos os tempos tem clamado, o que nós clamamos hoje é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Quando a gente está passando por uma tribulação, sabe, a gente fala, cansei, não quero mais. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Como está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, em nome de Jesus. Por isso estamos estudando a palavra, aprendendo os seus ensinamentos, bebendo direto da fonte, pois o apóstolo João nos aconselha, filhinhos, agora pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele e nós vamos subir com ele. Em nome de Jesus, amém. Os discípulos, né, foram confortados diante da sua ascensão com essa promessa da volta. E o apóstolo Paulo nos recomenda: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras da volta do Senhor. Que possamos fazer da esperança da volta de Cristo motivação para um testemunho positivo e inspiração para uma vida de santidade agora. Porque, como nós acabamos de ler, João disse, aquele que é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele e vai voltar para ele. Em nome de Jesus, né? Que possamos ter uma vida de santidade agora, né? Dar um testemunho positivo para aqueles que nos conhecem. Sermos suas fiéis testemunhas em nome do Senhor. E claro, os fiéis precisam se manter em oração. Na aula passada eu falei sobre isso, né? Que é a oração, é a consagração, é o se manter no Senhor que nos dá força para continuar. As tribulações são fortes demais. E elas tentam nos derrubar a todo momento, todo momento. Hoje mesmo eu estava de manhã orando e falando, Senhor, isso está demais, tem muito tempo, eu não aguento mais. Se não tiver aqui, se eu não tiver em oração, se eu não tiver em busca, há muito, a palavra fala, quem está de pé, cuidado para que não caia. Porque a queda é iminente, a queda é certa. Por isso, o exercitar na palavra é o que nos mantém firmes de pé. É o que nos sustenta para que não venhamos a cair. Então, como diz a palavra, nós também já lemos isso. Os discípulos voltaram para Jerusalém, né, do monte ali chamado Oliveira, né, que diz dali da cidade, uma jornada de um sábado, segundo a palavra. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, né, onde se reuniam os apóstolos
Paulo, desculpa, Pedro, João, Tiago, André e Felipe e Tomé, enfim, e Mateus e todos eles. Todos estavam ali perseverantes, unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos do Senhor, né? Ali na palavra fala que o cenáculo, né? Ali onde eles estavam reunidos, provavelmente era parte da casa de Maria, mãe de João Marcos. Lembra quando nós estudamos o livro de Marcos, eu cheguei a falar que é o local provável, né, que se presume, que os estudiosos da Bíblia presumem ter sido realizado a última ceia de Jesus e seus discípulos. Aquela cena da Santa Ceia, presume-se que foi ali, na casa, né, de João Marcos. Essa casa teria se tornado o primeiro local de reunião dos cristãos em Jerusalém e deve ter sido como o local da reunião da fundação da igreja em Jerusalém, né? Nós vimos ali as mulheres sendo citadas no verso 14, e esta é a última vez que o nome de Maria, mãe de Jesus, é mencionado. Os irmãos de Jesus certamente eram os filhos do casal Maria e José, né? Que no livro de Marcos está descrito os seus nomes: Tiago, José, Judas e Simão. No verso 15, relata que essa congregação formada, no verso 15 de Atos, tá? Relata que essa congregação formada ali por eles era umas 120 pessoas, que provavelmente deveria ser formada pelos galileus, né? Os apóstolos receberam ali as instruções de Jesus, esperando pelo Espírito Santo, permanecendo em oração, né? Até que o Espírito viesse, né? Porque a Bíblia não fala o tempo, mas que Jesus ascendeu ao céu até a vinda do Espírito Santo. Eu imagino a angústia das pessoas, dos apóstolos, sem saber, parecendo que está ali perdido, sem saber o que fazer, e agora, qual é o próximo passo? Nós ficamos assim muitas das vezes, quando você está numa situação, você ora, fica esperando a resposta e fica pensando, qual é o próximo passo? O que eu faço agora, né? E assim eu imagino que é por isso que eles permaneceram ali em oração, reunidos em oração, para que um pudesse, porque é assim que acontece na união da igreja. Um dia você está fraco, o irmão te consola, no outro dia esse irmão que está fraco, você o consola, e assim um vai dando suporte para o outro, né? Nós sabemos que Jesus disse que qualquer um pode receber o Espírito Santo pedindo ao Pai, conforme está descrito no livro de Lucas, no capítulo 11, verso 13, fala, né, que qualquer um pode receber, mas a verdadeira espera inclui expectativa, oração e consagração. E por que eu estou destacando isso aqui agora? Porque nós estamos na época das mídias sociais, meu Deus do céu, e o que eu tenho visto, um tanto de gente, eu não vou citar nome, mas tem um adolescente aí agora, Pai amado, misericórdia. Quando eu vejo aquilo, eu falo, Senhor, misericórdia, né? Eu lembro uma vez que eu estava assistindo num filme. Um homem falou para uma mulher assim, a mulher falou com ele, eu sou uma dama. E ele falou com ela assim, olha, se você tiver que avisar as pessoas que você é uma dama, você não é. Depois, numa cena de um outro filme, um homem que fazia papel de rei falou, porque eu sou o rei. E a pessoa falou com ele a mesma coisa. Se você tiver que lembrar as pessoas que você é rei, você não é rei. E se um profeta precisa falar que ele é profeta, precisa lembrar as suas ovelhas, né? Precisa lembrar ali ao seu público que ele é um profeta, é porque ele não é um profeta, né? A pessoa que é, ela não precisa ficar lembrando os outros. Todo mundo sabe que é. E por que eu estou comentando sobre isso, né? Porque uma verdadeira entrega, a gente consegue reconhecer uma pessoa que realmente está ali no espírito, que realmente tem uma vida de oração e de consagração, daquelas que querem se fazer ser aquilo que não é, né? Eu sou profeta, você não precisa falar. Um profeta, ele se destaca no meio quando necessário. Até porque o Espírito Santo não usa a pessoa a todo o momento.
né? Não existe essa... parece que a pessoa fala, eu sou profeta, ela incorporou o Espírito Santo. Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe que não é assim. Os discípulos de Jesus se mantiveram em expectativa, em oração, em consagração, e por isso eles foram literalmente cheios do Espírito Santo de Deus e capacitados para o trabalho que o Senhor lhes confiara. Não é à toa que os discípulos eles fizeram a mesma obra que o Senhor. Eles expulsavam demônios, eles curavam, eles batizavam com o Espírito Santo. E hoje o que eu vejo é uma encenação. Não existe cura verdadeira, não existe expulsão de demônios. A maioria que se vê hoje na internet é uma peça teatral. É triste dizer isso, mas peça teatral. A pessoa fingir que fala em língua. Pelo amor de Deus. A pessoa falando que está curando. Eu já vi gente rasgando receituário médico, prontuário médico, falando que o outro está curado. Pelo amor de Deus. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Eu estou na expectativa do Senhor voltar, meu Deus do céu, e subir, porque é tanta barbaridade que a gente está presenciando hoje, nos tempos de hoje, que tem hora que eu falo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem, amém. A aula de hoje é para nos lembrar do nosso compromisso de esperar a volta do Senhor em expectativa, oração e consagração no Senhor de corpo e alma, sem fingimento. Nós não precisamos mostrar para o outro aquilo que nós não somos. Não vamos enganar ao outro porque nós não enganamos a Deus. Quero te agradecer pela aula de hoje e te dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.